Bom, você está convidado a fazer as suas considerações iniciais. Queridas irmãs, queridos irmãos, uma boa noite a todos. Vou dar uma nova chance. Uma boa noite a todos. Melhorou. Que Deus nos abençoe, Jesus em nossa consciência, seja a nossa paz. O conceito de reforma íntima faz parte das nossas conversas, das nossas práticas espíritas, etc. Por essa razão, a coordenação achou conveniente que nós tratássemos dessa temática no dia de hoje. Para começarmos, antes que as perguntas sejam feitas, gostaria de considerar alguns elementos, inclusive relembrando duas questões do Livro dos Espíritos, que são muito importantes para alicerçar esse processo de autoeducação do ser. A primeira coisa que gostaríamos de considerar é que o processo de reforma de qualquer coisa precisa considerar a natureza da coisa reformada. Se nós desconsiderarmos qual é o objeto do esforço da nossa reforma, não conseguiremos realizar, por falha de planejamento e posteriormente execução, a tarefa que nos dispusemos a empreender. Então, do ponto de vista da doutrina espírita e desse processo que é a reforma íntima, é preciso considerar que o indivíduo a ser reformado é alma. Se ele é alma, ele é um espírito encarnado. Se ele é um espírito reencarnado, esse indivíduo não é uma tábula rasa, ele tem um histórico reencarnatório anterior que produz os seus conteúdos psicológicos, os seus valores morais, que lhe dão a sua capacidade de interpretação atual sobre as coisas e o seu, em síntese, nível de consciência espiritual sobre os eventos. No quesito 909 de O Livro dos Espíritos, que está no 12º capítulo da terceira parte de O Livro dos Espíritos, parte esta intitulada Das Leis Morais, e capítulo este chamado Da Perfeição Moral, Allan Kardec elabora 6 questões sobre as paixões. As questões vão da 907 a 912. E no quesito 909, Allan Kardec elabora a seguinte pergunta: poderia um homem, sempre pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta que os espíritos dão é bem inquietante. Sim, e frequentemente realizando insignificantes esforços. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos de vós fazem esforços, é o que eles dizem. Numa leitura mais apressada e superficial, parece que os espíritos estão dizendo que a humanidade toda é preguiçosa ou descompromissada com o aprimoramento moral. Mas, em verdade, o que os espíritos estão dizendo é que o foco está na vontade e não no esforço. Ou seja, quando o indivíduo se dedicar a realizar a sua transformação, ele precisará direcionar todas as suas energias para a vontade que movimentará essa tarefa. Mas convém lembrar que vontade não é a mesma coisa que desejo. Vontade é o desejo direcionado pela razão. Ou seja, há uma racionalidade que influi nessa vontade, que influi na tarefa. No quesito 919, um pouco depois, já fora do conjunto da análise das paixões, mas no conjunto que trata sobre o conhecimento de si mesmo, Allan Kardec elabora a célebre questão: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem ou ser humano de se melhorar nesta vida e fugir ao arrastamento do mal? Os espíritos dizem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Cruzando as duas respostas, entendemos que a razão que deve sustentar esse esforço é uma razão que se baseie na realidade do ser imortal que nós somos. Porque se for o ego gerenciador desta vontade,
talvez inconscientemente eu realize o processo de reforma íntima porque eu quero convencer os outros de que eu sou uma pessoa melhor. Então não é uma questão de esforço, é uma questão de se conhecer. Conhecer vícios, conhecer virtudes, conhecer a dinâmica das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a nossa maneira de compreender as coisas, para que naturalmente a transformação moral aconteça. Então é sobre isso que nós conversaremos nesta noite. Ok? Bom, temos uma primeira pergunta. Que defeito moral pode atrapalhar mais o processo de reforma íntima? Segundo os espíritos, e a lógica também nos leva à mesma conclusão, o egoísmo. Tanto é que há 5 perguntas elaboradas por Kardec no mesmo capítulo sobre o egoísmo. Neste capítulo ele trata de virtudes, de vícios, de paixões e trata também do egoísmo. Há uma pergunta que ele elabora que é simples. Qual o meio de se destruir o egoísmo? Quem lhe responde é o Espírito Fenelon. É uma das dissertações mais belas de O Livro dos Espíritos. Eu vou ressaltar poucos pontos dela. Primeiro, a introdução, quando Fenelon afirma que de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo. E ele explica por quê. Porque o egoísmo se baseia ou se origina do materialismo, a cuja influência o espírito ainda não conseguiu se libertar. E para o que, diz ele, tudo entretém: as vossas leis, a vossa organização social e a vossa educação. Um pouco mais adiante ele afirma: o egoísmo assenta na importância da personalidade. E mais à frente, passa a dissertar, dizendo: à medida em que a consciência se ocupar com a vida essencial, a vida futura, a vida do espírito, a predominância desses conteúdos egoísticos vai diminuir até se diluir e desaparecer. Então, o egoísmo, que é uma doença do ego, esse administrador da consciência, faz com que o indivíduo tenha um excessivo zelo por si mesmo, desconsiderando, neste caso, o bem-estar muitas vezes. O egoísmo nos torna autorreferentes em demasia, preocupados em demasia com nossa autodefesa, a ponto de nos tornarmos desconfiados, competitivos de maneira agressiva, etc. O problema não é o indivíduo ter ego. Todo espírito que reencarna vai construir uma consciência, uma personalidade transitórias para aquele momento reencarnatório, mas o problema é quando esse elemento que deveria servir para facilitar as decisões se estabelece como dono da casa, como afirmam alguns especialistas. Então, o egoísmo indubitavelmente é o maior adversário do processo de reforma íntima. De adotar uma postura mais amorosa com relação aos demais, de observar as necessidades alheias, etc. Não é por outra razão que os espíritos dizem que fora da caridade, que é o inverso da postura egoísta, não há salvação. Como melhorar espiritualmente quando estamos cercados de pessoas que não nos querem bem? Amando-as e, acima de tudo, amando a Deus. O próprio Jesus fez da lei, dizendo que dependiam esses itens de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como mesmo. Nós não podemos pôr nas mãos alheias o nosso processo de equilíbrio. As pessoas não têm a menor obrigação de nos amar. Não têm a menor obrigação de ter simpatia por nós. Não têm a menor obrigação de aprovar a nossa conduta. Portanto, se nós ficarmos dependentes dessas oscilações exteriores, não conseguiremos nunca nos equilibrar. Imaginemos, sermos generosos
com pessoas gratas é uma tarefa extremamente fácil. Mas se o indivíduo for emocionalmente frágil e depender, por exemplo, das recompensas exteriores como reconhecimento para se sentir feliz, alegre, etc., e for lidar com pessoas ingratas, ele não sai do lugar, porque elas não vão agradecer por nada que ele fizer. Nada. Porque isso é uma característica delas. E se o indivíduo ficar preocupado com isso, ele nunca vai ser melhor. Ou então, o seu processo de melhoria terá o alcance do seu afeto. Por exemplo, ele será bondoso com os familiares ou com os amigos, mas para além desse círculo, não mais. E isso é um problema, porque quando os espíritos definem moral para Allan Kardec, no quesito 629, lá para o final da questão, eles afirmam que o homem procede bem quando tudo faz para o bem de todos. Ou seja, o indicador evolucionário moral de um espírito é o alcance da sua bondade. Se a minha bondade alcança os meus, eu tenho um nível de consciência. Se alcança os meus familiares, se alcança os meus familiares e amigos, um outro nível. Se alcança familiares, amigos e compatriotas apenas, é outro nível. É possível imaginar Jesus tendo um amor que excluísse qualquer pessoa da humanidade? Não. E isso diz porque ele é um espírito, ele era um espírito e é de tamanha magnitude espiritual. Então, nós precisamos reservar a nossa consciência, sede da lei de Deus, a administração e o julgamento das nossas atitudes. Como conceituar a reforma íntima à luz do Evangelho e da doutrina espírita? Reforma íntima é um processo de educação moral gerado pelo autoconhecimento. Mas insistimos, é preciso reconhecer a natureza do objeto reformado. Por exemplo, eu gosto sempre de utilizar essa metáfora. Quando nós reformamos uma casa, há um aspecto dela que nunca vai mudar. Nunca. O indivíduo pode aumentar cômodos, diminuir, derrubar paredes, etc., mas ela sempre vai ser uma casa. Então, eu preciso considerar que realizarei um esforço de reformar uma casa para fazer o trabalho certo. Para reformar o espírito, mesmo na condição de encarnado, eu preciso considerar a sua natureza. Vou dar um exemplo. Quando numa visão espírita nós lidamos com uma criança, por exemplo, que muito precocemente manifeste tendências morais chocantes, nós precisamos nos lembrar de que, apesar da aparência infantil, o espírito é antigo e ele construiu os valores anteriormente, para nós não nos chocarmos e tratar o processo com naturalidade. Um outro elemento importante é da pedagogia de Pestalozzi. E sempre que há a oportunidade de falar sobre educação, que é um tema do qual também nós gostamos, fazemos alusão a ele. Pestalozzi, quando elaborou a sua pedagogia, criou um conceito que deveria mediar a relação educador-educando, que é o conceito de amor esclarecido. E no amor esclarecido, Pestalozzi diz: o educador deve ter pelo seu educando o mesmo amor que uma mãe teria por ele, cuidando da sua instrução, do seu bem-estar, da sua higiene, que inclui sono, banho, alimentação, etc. Mas deve ser capaz de enxergar os seus piores defeitos e mesmo assim continuar amando-o. O esclarecimento vem dessa lucidez de perceber que o objeto do seu afeto pode ter defeitos e ele percebe quais são. Quando nós enxergamos, por exemplo, os defeitos uns dos outros pelo prisma do espírito, entendemos que essa condição viciosa, ela é transitória. Se ela é transitória, isso deveria gerar em nós, pelo conhecimento da transitoriedade dos nossos próprios defeitos também, um maior pelo trajeto do outro. Porque, por mais que a criatura seja abjeta, nos cause profunda aversão, a doutrina espírita nos ensina que esse espírito, que é o objeto do nosso preconceito, da nossa raiva, da nossa antipatia,
ele alcançará o mesmo nível de evolução de Jesus, promovendo o mesmo nível de amor, de benefícios à humanidade. Esse item deveria nos gerar humildade e respeito pelos outros, para que mais tarde esses elementos também gerem em nós a capacidade de amar o outro. Nada obstante, respeitar já seja do ponto de vista moral um ato amoroso. Então, é importante que nós consideremos esses elementos na avaliação do processo para que ele funcione para nós e na nossa convivência com os demais. Qual o principal passo para começar a reforma íntima? Tomar consciência de si e das suas responsabilidades. O que, aliás, muitas vezes é bem constrangedor, porque nós temos uma tradição medievalista de avaliação dos defeitos morais, uma excrescência de uma vivência histórica do cristianismo que nos torna indivíduos muito culpados. É um fenômeno, inclusive, estudado na filosofia por gente como o pensador Jean Delumeau, francês, que estuda o dolorismo. Então, quando o indivíduo enxerga-se portador de um defeito, a visão maniqueísta faz com que ele sinta um pesar muito grande sobre essa característica, como se ela não fosse algo corrigível. E, em verdade, o que o Evangelho nos sugere é uma visão amorosa sobre tudo o que nos diz respeito, sobre tudo que compõe a nossa individualidade nesse momento atual. Então, o processo de reforma íntima começa nessa tomada de consciência, porque nós vamos ter de integrar na nossa dinâmica, inclusive os defeitos. Ou seja, aceitando que eles existem, mas não alimentando-os. É o que Lázaro diz no texto Obediência e Resignação no Evangelho. A resignação não é covardia, é o consentimento do coração. Afetuosamente, o indivíduo reconhece que tem essas dificuldades, mas tem também a capacidade, ou deve ter, de enxergar as suas virtudes sem se massacrar pelos primeiros e sem se sentir orgulhoso ou vaidoso pelos segundos, e ir administrando o seu processo ao longo do tempo, buscando conhecer-se. Insistimos, o autoconhecimento, na convivência com os demais, nas leituras, nas meditações sobre as nossas características, dificuldades, defeitos, virtudes, é que vai causar a nossa transformação moral. E esse processo todo, reiteramos, é um processo de educação moral, conforme Allan Kardec e os espíritos também. Por que as pessoas têm dificuldade de perceber suas falhas morais? Uma parte dessa dificuldade refere-se, e a parte principal, refere-se à predominância do ego nas manifestações egoístas. Como nós não gostamos muito de lidar com a realidade, adotamos posturas ou culpistas ou desculpistas. A postura culpista é aquela do indivíduo que sempre se massacra pelas características incômodas que possui. A postura desculpista é a que se manifesta toda vez em que o indivíduo aventa para si uma desculpa para ser do jeito que é. Eu já contei isso aqui numa outra oportunidade, mas vou repetir porque alguns talvez não tenham ouvido. Foi uma conversa que eu tive com uma amiga certa feita, e ela muito furiosa com uma pessoa que havia cometido uma falta grave no seu entendimento. Ela é uma pessoa muito assertiva e muito justa nas suas avaliações e não tolera maledicência. E a pessoa, além de cometer uma maledicência, caluniou, e ela ficou muito furiosa. E nós estávamos conversando, e quando ela se lembrou disso, começou a se exaltar, foi ficando com raiva. E foi falando, xingando a outra pessoa, e eu fui avaliando o momento de intervir, que ninguém deve mandar, aliás, deve sugerir que uma pessoa fique calma no meio da raiva, que é o primeiro a morrer pela expansão da agressividade. Num determinado momento ela parou e eu resolvi intervir, só que eu calculei mal, que ela estava tomando ar para xingar de novo.
Aí quando eu fiz o comentário, eu comecei dizendo assim, considere que vocês têm uma amizade de longa data, que os seus esforços de melhoria são honestos, ou da pessoa também. Não seria o caso de perdoar? Ela olhou para mim assim, com muita raiva da pessoa e de mim, aliás, naquele momento. Disse assim, eu não vou fazer isso não, porque eu não sou Jesus, não me obrigue a fazer isso. Aí eu olhei para ela e disse assim, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Ela tomou um susto e aí ficou calada do jeito que eu precisava antes. E eu lhe disse, ainda que você conserte, ou eu, ou qualquer outra pessoa, este defeito, ou algum outro aspecto vicioso muito comum na face da terra, nem de longe nós seremos uma pálida lembrança do que Jesus é. Porque para alcançar aquele nível de evolução são necessários valores morais que a nossa inteligência não conhece. E nós precisamos ter a humildade intelectual e moral de reconhecer. Ela olhou assim para mim com raiva, mas como é uma pessoa justa, é uma pessoa inteligente, ela, eu não tinha pensado por esse ângulo não, mas por enquanto eu vou ficar com raiva, viu? Depois a gente conversa novamente. Eu falei, tudo bem, mas nesses processos é necessário que nós tenhamos essa tranquilidade de autoobservação. Insistimos desde o início de fazer um inventário consciente dessas características que nós temos, integrando-as com muita tranquilidade e lembrando de um detalhe importante. Essas características, de acordo com a visão espírita, que é a mesma do Evangelho, são contingências da evolução. Se nós usássemos uma linguagem filosoficamente mais rigorosa, nós diríamos assim, fulano está mentiroso, está desonesto, está, etc. Todas as vezes que fôssemos falar sobre os vícios, mas sobre as virtudes o verbo já não é estar, é ser. Quem é honesto nunca deixa de ser. Fulano é honesto, é verdadeiro, é amoroso, é fraterno, ou seja, as virtudes são dado da natureza do espírito e das leis naturais. Os vícios são uma contingência. Quando o espírito erra, ele cria essa dificuldade moral para si, mas ela é superável. Ela não corresponde ao que é a sua natureza. A natureza do espírito, para usar uma metáfora, é luz. Então, no processo de autoeducação moral, todos nós vamos conseguir superar essas características. Então, não há necessidade dessa rigidez e essa cobrança absurda de uns sobre os outros. Algumas perguntas bem parecidas eu vou compilar em uma só. Como é possível fazer a nossa reforma íntima e sermos queridos por todos? É possível fazer a nossa reforma íntima e sermos queridos por todos ao nosso redor? Ou nesse processo de autotransformação vamos necessariamente desagradar pessoas pelo caminho? Necessariamente não, porque o processo não tem como fundamento adotar uma postura de confronto com os demais. Então não é fatal que isso aconteça, mas pode acontecer. Paciência. Qual é a pessoa que vai conseguir viver em paz querendo agradar a humanidade inteira? Ninguém consegue. Vou dar um exemplo do momento presente. Nós, todas as vezes que observamos discussões no campo político, enxergamos esse nível de intolerância e incapacidade para o diálogo que nós temos. Simples assim. E eu não estou falando nem dos extremismos de um lado e de outro, não. Extremismos à esquerda ou à direita, não é disso que eu estou falando. É da falta de capacidade de ouvir. E mais, da capacidade de escutar. Parece haver um desinteresse muito grande sobre como o outro elaborou o seu modelo de entendimento das coisas. Eu pergunto, seria a melhor forma de convencer alguém, reduzir a sua capacidade intelectual, ofender o seu discernimento, ofender os seus valores, etc.,
Eu não me lembro de Jesus fazendo isso no Evangelho desnecessariamente. Por que eu digo desnecessariamente? Porque quando era necessário ele fazia. O discurso de Jesus com as pessoas de boa vontade era um. Com os hipócritas era totalmente diferente. Era um discurso enérgico. Só que há um outro detalhe. Jesus tem lastro moral para fazer isso. Tem condições morais para dizer àquelas pessoas que têm coisas que eram desagradáveis para elas. Nós precisamos muito medir o que nós vamos dizer aos outros. E às vezes nós falamos no rompante, porque esquecemos das nossas dificuldades pessoais. Então, é possível realizar, não só é possível realizar esse processo de melhoria sem esperar agradar a todos, como é necessário. Porque é um trabalho solitário, num certo sentido. É entre o indivíduo e Deus, mais ninguém. Alguns vão valorizar, outros não. Eu me lembro, permitam-me ser autobiográfico, embora isso seja meio deselegante. Eu sou uma pessoa de temperamento mais assertivo. Quando eu fui treinar pela primeira vez a não responder às pessoas como eu gostaria, foi um esforço muito grande. E eu me lembro de uma pessoa em particular que sempre me provocava. E no primeiro momento eu caí no engano de achar que a contenção resolveria o problema, não responder simplesmente. E eu me lembro que a pessoa fez umas provocações e eu não respondi, fiquei em silêncio. A pessoa olhou para mim e me deu aquele reforço positivo. Hipócrita, hein? Agora é o santinho, o manso, não responde mais. Se eu me incomodasse excessivamente com o que a pessoa falou, eu não criaria outra estratégia. Como eu percebo que hoje a superação de qualquer dificuldade vem por meio do conhecimento sobre ela. Reforma íntima não é uma questão de adaptação comportamental. Nunca foi. Não é um freio cego que se impõe aos defeitos. Isso não funciona. Não funciona. O uso behaviorista, comportamentalista, ou dessa mentalidade no trato do conteúdo do Evangelho não funciona. Porque eu não posso esperar um estímulo externo apenas de premiação e punição para me mover. A doutrina espírita não trabalha com essas categorias. Quem trabalha com essas categorias, punição, premiação, é a teologia católica, a teologia protestante. Porque se você tiver uma boa conduta, vai para o céu. Se tiver uma má conduta, vai para o inferno. Não é prêmio da punição. Agora, como diz bem o ex-ministro da Educação do Brasil, Renato Janine Ribeiro, que é filósofo da USP, ao analisar aquele período medieval que gerou essa mentalidade, ele dizia: o inferno, o céu nunca foi, o céu nunca foi tão aversivo quanto, o inferno nunca foi tão aversivo quanto o céu apetitoso. Ou seja, as pessoas tinham uma boa conduta porque tinham medo do inferno, não porque eram boas. A punição não gera boas pessoas. É a mesma coisa que dizer que a dor e o sofrimento fazem o indivíduo melhorar. Sozinha nunca. 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 A dor é um fenômeno da natureza. Como o indivíduo age a partir do estímulo da dor é outra coisa. E isso não parte só de fora. O estímulo deve ser acolhido pela consciência. Consciência de espírito, vejam bem. Não é a consciência transitória da personalidade, não. Do espírito. Quando nós, como Kardec diz em textos que os amigos podem consultar, e as amigas, a vida futura e o ponto de vista, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a pessoa aprende a olhar os problemas a partir da visão espiritual, de cima, tem uma outra apreciação das dimensões dos problemas. Eles têm uma finalidade. Numa linguagem da psicologia analítica, conforme Carl Gustav Jung, quando um problema é vivenciado apenas pelo ego, o problema é só problema e o atrito é só atrito. Quando é o self, o indivíduo transcende aquela dimensão superficial do problema e consegue retirar dele algum proveito espiritual, algum proveito para a transcendência
para usar a linguagem dele, mas na linguagem espírita, aproveitar para a sua educação. Mas lembramos, para finalizar, não são a dor, aliás, não é a dor ou o sofrimento que vai, porque na nossa cabeça dor e sofrimento é praticamente a mesma coisa, que vai promover isso isoladamente. A consciência promove a mudança, lidando com qualquer elemento interno e externo. A iniciativa de realizarmos a reforma íntima deve ser motivada pelo fato de supostamente sermos punidos se não a fizermos? Acabei de dizer isso. Não. A punição não é a lei que sintetiza a dinâmica da vontade de Deus, que a doutrina espírita chama de lei divino-natural. O que é a lei divino-natural? É a vontade do Criador. O que a evolução é, de maneira bem simples? A adaptação da criatura à vontade do Criador. O espírito é criado simples e inteligente, ele vai aprendendo como a lei funciona e ele vai se adaptando a ela. Só que a lei é amorosa. Nós, quando punimos as pessoas, às vezes punimos por revanche, até os filhos. A gente fica com raiva e descarrega neles a raiva na punição. Deus vai fazer isso? Nós precisamos romper com as concepções antropomórfica e antropopática de Deus. Deus não tem características humanas. Ele transcende a nossa avaliação racional. Quando os espíritos apresentam, por exemplo, apresentam a Kardec o conceito de Deus espírita, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eles apresentam um conceito excelente. Mas admitamos, ele é um conceito limitado. Ou palavras que são limitadas podem encerrar o que é eterno. Tanto que a sabedoria dos textos sagrados diz que se conhece Deus pela experiência. Os espíritos evoluídos reconhecem o Criador. Aí já numa faixa que transcende as palavras, etc. Mas como nós temos de usar palavras, os espíritos elaboraram um conceito muito importante e válido para nós. Mas a divindade não trabalha com a punição pela punição. Todo evento que nos constrange, nos causa dificuldade, ele é gerado quando, ou porque nós transgredimos a lei, e ao transgredir, Deus que fez a lei faz com que ela já corrija, ou porque ele permite que o fato aconteça, mas a função é melhorar o sujeito que passa pelo evento. Para dar um exemplo mais simples, se uma pessoa tem uma mentalidade mais transitória sobre os problemas, sentindo-os de maneira mais pungente, quando lhe nasce, por exemplo, um filho deficiente, com uma dificuldade física ou mental mais pronunciada, o indivíduo pode pensar assim: meu Deus, o que eu fiz de errado para que meu filho nascesse assim? Porque isso era até da tradição dos judeus, por exemplo. O indivíduo lúcido espiritualmente pergunta: o que eu posso aprender com isso? E quanto de amor eu posso dar para ele? Simples. É uma diferença de perspectiva. Acontece o fenômeno, ele é doloroso, mas a função não é causar dor, é causar a melhoria do ser. Como auxiliar na reforma íntima do próximo? Sendo amoroso, paciente, respeitando o espaço de manifestação dos outros. Quando eu digo espaço de manifestação dos outros, é respeitar de fato a forma como o espírito transita na evolução. Nós temos uma impaciência pedagógica que não é aconselhada pelo Evangelho, por exemplo. Nós às vezes queremos converter as pessoas ao nosso modelo de entendimento da vida à força. E eu me lembro de um filósofo dizendo isso: há duas formas de converter alguém: ou converter à força, matando o sujeito e eliminando,
ou convertê-lo usando também instrumentos ideológicos que não deixam de ser de violência mais abstrata, violência intelectual. Nós não somos os salvadores uns dos outros. A relação que deve se estabelecer entre nós é de fraternidade. Então, se nós detectamos um defeito grave em alguém que seja do nosso afeto, que nos dá espaço para nós comentarmos, nós podemos com muita delicadeza fazer com que a pessoa enxergue. Mas nós não podemos adotar uma postura de cobrança rígida. Porque o indivíduo que é intolerante com os outros, com certeza é intolerante consigo mesmo, ainda que ele não perceba. E adota aquela postura de culpa ou de desculpa, quando em verdade nós deveríamos contemplar as características e depois objetivamente agir. Então, nesse processo, se o amor, se a fraternidade de fato for aquilo que nos movimente, vai ficar mais fácil apoiar o outro. Porque quando o defeito manifestar, se ele tiver a segurança do nosso afeto, ele sempre vai nos contar essas dificuldades, porque ele sabe que não vai ser condenado por nós. Imagine nós aqui, trabalhadores do centro espírita, recebendo uma pessoa no diálogo fraterno, a pessoa expondo uma determinada dificuldade sua e a gente dizendo assim: você é um animal, um monstro, você devia ter vergonha na sua cara, etc. Ele vai voltar para contar de novo? Se ele quisesse permanecer do jeito que ele está, ele não entraria aqui para contar a sua dificuldade a ninguém. A postura de se abrir já demonstra algum tipo de interesse, não se sabe quanto tempo vai durar esse primeiro esforço de melhoria, e nós precisamos respeitar isso. Mas isso envolve, insistimos, o sentimento de fraternidade, de respeito pelas características uns dos outros. Na face da terra, só um imaculado pisou até hoje, como personalidade de Jesus. Daí para baixo, todo mundo tem dificuldade. Todo mundo. No nível nosso, então, não precisa nem comentar, né? O Evangelho no Lar pode auxiliar nesse processo de reforma íntima? Se sim, como? Pode. Se eu não ficar muito impressionado com o uso da palavra culto e interpretá-la de maneira incorreta. O momento do Evangelho no Lar não é o do cumprimento de uma formalidade. Às vezes as pessoas perguntam para nós o que é Evangelho no Lar e nós investimos vários minutos explicando procedimentos. Como fazer, mas por que fazer e para quem fazer, às vezes esquecemos. Qual é a finalidade do Evangelho? Evangelho, a vivência do Evangelho é uma experiência imersiva. Ou seja, o momento da semana de reflexão vai ser muito importante, mas o Evangelho que o indivíduo faz na intimidade do seu próprio coração a todo segundo conta mais. O que eu estou querendo dizer com isso? Que aquele momento precisa ser prolongado em outros instantes. Inclusive, o hábito de estudar o Evangelho linearmente, de meditar sobre as suas lições, de compreender a sua lógica de estruturação, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, segundo o Espiritismo, por exemplo, que tem um foco no ensino moral, faz com que nós tenhamos coerência de pensamento. A coerência de pensamento há de se refletir nas nossas ações posteriormente. Mas se a preocupação for apenas com horário, coloca água ou não coloca, o que se pode discutir ou o que não se pode, etc., talvez nós fujamos do foco. O foco não é isso. Esses são elementos importantes, mas não são os fundamentais. O fundamental é a introjeção do conteúdo do Evangelho para uso. Vou relembrar uma questão que vários aqui provavelmente conhecem. E eu gosto dela demais, porque ela abre várias portas de entendimento doutrinário, que é o quesito 619 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta nele: facultou Deus a todos os homens o conhecimento de sua lei? Os Espíritos dizem: todos a podem conhecer, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e aqueles que se dedicam a pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Mas todos a compreenderão um dia, porque é mistério que o progresso se efetue. Quando ele faz essa divisão didática,
explicando que existem os homens de bem, aqueles que pesquisam a lei, ele está fazendo referência a um quesito anterior, o quesito de número 617. Há um erro de tradução nas edições da FEB que, por exemplo, na escala espírita, dizem que alguns espíritos são sábios e outros são de sabedoria. O indivíduo que é de sabedoria é sábio. No original francês, e outras traduções tratam disso, o correto é espíritos, aliás, o correto é o homem de bem e o indivíduo que é cientista, ou seja, o espírito cientista e o espírito de sabedoria. A diferença é essa. Porque eles estão conversando com Kardec sobre os fenômenos materiais da lei, que são estudados pela ciência, e os fenômenos morais. Só que quando a pessoa aprofunda a meditação, ela percebe que há um ponto de enclave entre o que é fenômeno moral e o que é fenômeno material. Porque nenhum cientista está isento de reflexões morais. Inclusive, ele é obrigado a refletir moralmente. Quando se descobriu a técnica da clonagem humana, nós tivemos um dilema ético para resolver, nós, a humanidade. Então, quando eles apontam para Kardec o indivíduo que pesquisa a lei, nós precisamos lembrar do seguinte: quem pesquisa qualquer coisa lida com duas funções gerais, teoria e prática. Então, por exemplo, o indivíduo está lá estudando cinemática. Ele vai estudar a teoria e vai fazer cálculos para poder fazer intervenções. Vale o mesmo para a trigonometria, vale o mesmo para o estudo das substâncias na química, etc. Mas vale a mesma coisa para a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, etc. Quem é que vai poder se considerar extremamente caridoso só porque leu a respeito? A leitura deve sustentar a prática da caridade, mas é necessária a prática para consolidar o aprendizado. É disso que os espíritos estão dizendo a Kardec. Um homem de bem pode ser, por exemplo, um cientista, um indivíduo que moureja no campo científico, mas pensando no bem que ele pode causar à humanidade. Então, relembra para mim, por favor, essa última questão. Só eu pedi um detalhe dela. O microfone. Se o Evangelho no lar pode auxiliar a informação. Então, no estudo do Evangelho no lar, nós precisamos, era esse detalhe que do qual eu queria me lembrar. Nós precisamos aprender a estabelecer a ponte entre o que nós estudamos naquele momento e o nosso cotidiano. Porque às vezes nós espíritas, para finalizar, temos uma postura espírita no centro espírita, mas na hora que nós estamos, por exemplo, em ambientes materialistas ou predominantemente materialistas, como a universidade, a gente tem vergonha de ser espírita. Fala até que é espírita, mas a atitude é materialista como a de qualquer outra pessoa. No trabalho é assim. Jesus tinha uma tal compreensão da lei e outros bem abaixo dele, que permitiam, por exemplo, ele e outros manterem a conduta moral sem negociação nenhuma, sem abrir mão do que é certo. Nem sob ameaça de morte. Se alguém ameaça o emprego da gente, os valores morais que a gente abraça já não valem mais. Às vezes nós somos mansos na hora que o Evangelho diz que os mansos herdarão a terra. Mas se no trabalho alguém disser assim, aqui só vai sobreviver quem competir feito um animal, pronto. Lá se vai, manso é tudo para a lata do lixo. E o trecho do Sermão da Montanha que trata disso também. Ou seja, nós somos ainda muito oscilantes. O Evangelho no lar, progredindo para o dia a dia, cria essa estabilidade intelectual no primeiro momento, da racionalidade. Depois se espraia para as emoções, sentimentos e valores morais. Como saber até onde podemos ir no processo de reforma moral sem violar os nossos limites? Há uma questão da lei de trabalho que diz que o limite do trabalho é o esforço. Se o indivíduo se sente exausto num determinado momento, ele precisa ter a sabedoria de se conhecer o suficiente para perceber o ponto de exaustão, ele pode parar e começar um pouco depois. Porque ninguém vai ser santo da noite para o dia, ou vai?
O indivíduo, por exemplo, que toma consciência do seu egoísmo e quer ser generoso, ele, por mudança de mentalidade, realiza aquilo que Allan Kardec chama de transformação moral. Mas ele diz que o verdadeiro espírita realiza duas coisas. Primeiro, a transformação moral, que é uma mudança de mentalidade, e depois o empenho para domar as más inclinações. Se a transformação moral fosse o serviço todo, ele não ia usar o resto da frase. Então, o trabalho envolve esses dois elementos. Num primeiro momento, a gente muda de mentalidade e aos poucos vai domando essas más inclinações. Mas tem um detalhe linguístico importante. Quando nós pensamos no verbo domar, parece que é uma questão de força, de agressividade, de contenção. Não parece? Só que etimologicamente a palavra domar vem do latim e significa, de dominus, trazer para o próprio domínio. E não é trazer para o próprio domínio a força, é trazer conhecendo. Então, se eu quero domar uma determinada má inclinação, primeiro eu preciso saber como ela funciona, para depois conseguir, por meio de leituras de textos, para nós que somos espíritas, de textos espíritas que tratam daquela dificuldade. Nós temos vários textos do próprio Allan Kardec, nas obras mais conhecidas, na Revista Espírita, textos de Emmanuel, textos de Joana de Ângeles e vários outros espíritos, tratando da educação moral. E todos eles sugerem a mesma coisa, que o indivíduo vai estudando essas características. Então, se no meu caso é a maledicência, eu vou estudar tudo que tem a ver com aquilo e vou testar no dia a dia. Porque o teste vai consolidando, conforme eu disse, aludindo à resposta ao quesito 619, a minha mudança. E lentamente não, e gradual e naturalmente a transformação moral vai acontecer. Reiteramos, não é uma questão de esforço, é uma questão de vontade e de influência. Temos a influência espiritual no processo da reforma íntima? Sim, tanto para o acerto quanto para o erro. Há um detalhe que nós precisamos considerar no quesito em que os espíritos dizem a Kardec que de ordinário são os espíritos que nos dirigem. Essa resposta não significa que nós tenhamos perdido o livre-arbítrio. Aludindo a uma outra resposta no quesito 122, e depois fazendo o cruzamento, fica melhor de entender. Kardec pergunta lá no 122 se, escolhendo alguns espíritos o caminho do bem, outros o do mal, se existe alguma tendência interna, intrínseca neles determinando isso. E os espíritos dizem que, lógico, não, porque isso seria injusto por parte da divindade. E eles dizem, o livre-arbítrio cresce na medida em que cresce a consciência de si mesmo. Então, quando nós tomamos consciência, insistimos nesse ponto, dessas características, a nossa capacidade de escolha aumenta. Aumentando a nossa capacidade de escolha, nós estabeleceremos de maneira livre essas sintonias ao longo do tempo. Se eu não conheço o porquê eu penso de maneira, por exemplo, extremamente pessimista, eu nunca vou conseguir desligar essa tomada que me pluga, que oferece ao plugue dos espíritos pessimistas a capacidade de me influenciar. Se eu entendo como o processo funciona e vou neutralizando ao longo do tempo, eu tenho mais facilidade de sintonizar com espíritos que são otimistas, que são bondosos. Então, nada obstante eles nos dirigem, quem escolhe quem vai nos dirigir somos nós, com as nossas preferências. Se a preferência ou a vontade for para o bem, a tendência de sermos influenciados para o bem aumenta. E o contrário também acontece. A última pergunta da noite. Pessoas podem nos ser enviadas como espelho para o início da nossa mudança? Podem. A lei de sociedade, num primeiro momento, demonstra que nós vivemos em relações coletivas
porque nós não temos todas as habilidades necessárias à manutenção do nosso processo de equilíbrio e de evolução. Todos dependem de todos. E esse regime da lei de sociedade faz com que as interações também sejam educativas. Muitas vezes, inconscientemente, nós escolhemos pessoas que são relevantes para a nossa convivência, e tantas outras vezes a misericórdia divina nos direciona a pessoas que são exemplares. Kardec chama esses espíritos, por exemplo, que promovem mudanças em larga escala, de espíritos reveladores. Por que reveladores? Eles já conhecem aspectos muito sofisticados da lei que os outros espíritos não conhecem. E quando eles reencarnam naquele ambiente, eles promovem uma ruptura muito grande. Os outros, inclusive seus contemporâneos, têm dificuldade de compreender o seu modo de viver, o seu pensamento, a sua conduta. Nós podemos observar efeitos em larga escala quando estudamos a Renascença. O conjunto de grandes artistas, pintores, escultores e mesmo cientistas que viveram na Renascença dentro da Itália ou em países próximos, é impressionante a mudança que eles causam. Mas podemos ver indivíduos que promovem isso, cada um no seu lugar e às vezes uns distantes dos outros. E às vezes espíritos que no primeiro momento parecem ser muito singelos, mas não são. Quando nós observamos uma figura, por exemplo, que recentemente foi muito relembrada, Irmã Dulce, é impressionante o seu desprendimento, a sua renúncia, a sua abnegação ao objetivo da sua tarefa. Eu me lembro de duas cenas do filme que a biografa que me chamam muita atenção para essa capacidade. Uma é quando ela vai pedir um donativo a alguém, o homem escarra na mão dela. Ela tranquilamente limpa uma das mãos e diz: esse é para mim. Agora Deus dos meus pobres ou dos meus necessitados. Ou seja, em nenhum momento ela posicionou a ofensa que ela recebeu acima da tarefa que ela precisava cumprir. O amor era o sentimento predominante, então ela não reage, ela age. E há um outro momento em que ela recolhe vários miseráveis na rua e leva para o convento. E a Madre Superior, até aquele momento, tinha uma postura muito austera e muito enérgica todas as vezes que ia corrigi-la. E naquele momento, e a atriz que interpreta a Madre faz isso com muito brilhantismo, ela se posiciona mais uma vez para reprochá-la. Ela se aproxima, segura nas mãos. A cena é de uma delicadeza impressionante. Ela segura nas mãos da Madre com muita ternura, olha para ela e diz: me ajude. Qualquer pessoa que preste atenção no filme vai perceber que daquele momento em diante a Madre muda completamente de postura. Porque não é o toque de uma pessoa comum, é de alguém muito elevado. Os espíritos muito elevados têm uma presença moral irresistível, mesmo para os encarnados. Quando Jesus defendeu a mulher adúltera e disse: quem estiver sem pecados, que lhe atire a primeira pedra, funcionou porque era Jesus falando. Se sou eu, a primeira pedra é para mim. Porque a presença moral inibe a manifestação da violência. Porque quando se olha para quem fala, não há uma mácula moral que o espírito encarnado perceba. Porque nós temos os sentidos comuns, que não são só 5, são vários, e temos os sentidos espirituais, que geram, por exemplo, relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. Na presença de um grande espírito, o nosso espírito reconhece essa grandeza e não consegue resistir a essa superioridade moral e espiritual que ele apresenta, e isso conta. Bom, agora você pode fazer suas considerações finais, por favor. É sempre bom meditar sobre a reforma íntima, porque nós, como dissemos no início, nós repetimos muito o termo, falamos sobre ele,
dizemos que estamos realizando esforços para nos transformarmos, etc. E, às vezes, o mau entendimento do conceito gera muitas angústias nas pessoas. Os indivíduos acham que, por meio da contenção cega, por meio da preocupação constante com o olhar alheio, é que essa transformação vai acontecer. E, com essa preocupação, se perde a espontaneidade. Nós somos da opinião de que é necessário criar um ambiente mais natural, de observação mútua. Quando se naturaliza o olhar, a manifestação de um defeito é uma manifestação humana. Isso gera compaixão em nós. E não, meu Deus, fulano é um sacerdote protestante, um pastor importante, olha o tipo de conduta que o sujeito tem. Antes de cumprir um determinado papel, é uma pessoa. E as pessoas erram. E as pessoas também acertam. Se nós tivéssemos a mesma boa vontade de contabilizar os acertos com o peso que eles têm, que são mais importantes do que os erros, porque as virtudes permanecem, os vícios não, ficaria mais fácil esse processo de manifestação das nossas características uns para com os outros. A sugestão que nós fazemos para irmos adquirindo esse olhar ao longo do tempo é observar os diálogos de Jesus no Evangelho. Quando Jesus olhou para Pedro, ele não viu um homem voluntarioso que uma hora era capaz de agredir alguém para se defender ou fugir. Ele viu um pescador de almas desde antes. Quando ele enxerga o evangelista Levi, ele tem tanta confiança em que Levi pode se tornar Mateus, que a conversão narrada pelo próprio Levi diz: estava na recebedoria um homem chamado Levi. Jesus passou, olhou para ele e disse: vem. E ele foi. É só isso que ele disse sobre si. Ele nem olhou para trás, ele foi. Jesus sabia que ele tinha essa capacidade. Jesus enxerga em nós aquilo que nós somos, não como estamos. E nós precisamos enxergar o espírito que nós somos, olhando uns para os outros. Lembremos, para finalizar, por exemplo, de um evento que é narrado no livro de Atos, que é um dos mais interessantes de toda a história do cristianismo. Eu sempre me lembro deste evento tentando perceber duas coisas. Um homem com o coração entranhado na transitoriedade, se movimentando a cavalo com a ideia fixa, obcecada, que era prender os cristãos que estavam ferindo as leis de Moisés. Ao longe, o observava um homem com o coração já na eternidade, livre dessas oscilações humanas. Quando os dois se encontram, segundo o livro de Atos, é meio-dia. E o homem que está na eternidade promove uma luz tão forte com a sua presença que o outro cai literalmente do cavalo. E este homem, que é Jesus, lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não vês que é inútil recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, os aguilhões da evolução? E aquele homem confuso pergunta: quem és tu? Ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele tem uma mudança de mentalidade e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Segundo o Espírito Emmanuel, logo depois, Saulo não se transformou em Paulo, criador do cristianismo histórico. Foram 3 anos de maturação da nova personalidade no deserto. Quando nós percebemos o trabalho que Paulo fez e percebemos o esforço que ele teve de realizar, temos a capacidade de perceber a importância do deserto, do momento meditativo, dos 3 anos de investimento. Por que nós queremos que as pessoas se transformem assim? Se um homem de tamanha magnitude espiritual demorou tanto tempo para adquirir vigor necessário para poder trabalhar, tenhamos um pouco mais de amorosidade, de respeito, de carinho pelo trajeto, o ser e o estar de cada um, porque nós também precisamos disso. O respeito pelo outro
resulta do respeito que nós temos por nós mesmos. O amor que temos pelo outro resulta do amor que nós temos por nós mesmos. Se não conseguimos ser amorosos com os outros, tenhamos certeza, as nossas dores derivam desse mesmo desamor. Neutralizado aqui dentro, com o autocuidado, com o amor, etc., ele se neutralizará com a nossa expansão na direção dos nossos irmãos. Tenhamos a lucidez de tentar usar as lentes de Jesus para enxergarmos uns aos outros, porque assim nós conseguiremos juntos alcançar o sucesso nesse processo de educação moral que é a Reforma Íntima. Muito obrigado pela atenção das amigas e dos amigos nesta noite. Até uma outra hora. Boa noite.